Meus irmãos, é meu prazer e meu privilégio servi-los essa noite com a pregação da palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Daremos continuidade à nossa série de sermões expositivos nesse livro. Lucas, capítulo 2. Hoje trataremos do verso 36 até o final do capítulo. Lucas 2, 36 a 52. Preste atenção, essa é a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso, santo, glorioso, obrigado, Pai, pelo Evangelho de Lucas. Obrigado por esse relato da vida do nosso Senhor Jesus. O único relato, ó Pai, que nos ensina e nos fala mais a respeito da sua infância, de como ele viveu, como ele se comportou, o que ele falou, qual era a sua missão. Pai, nesta noite, abençoa esta igreja, abençoa os meus irmãos. Opera em cada coração, Deus, a tua palavra. Esta é a minha oração, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Amém. Quem aqui gosta de sushi? Eu creio que a maioria de vocês já comeu, ou pelo menos já provou sushi. E é muito interessante a forma que a cultura japonesa e a culinária oriental tem dominado a nossa cidade, Brasília, particularmente. Há alguns anos atrás, não tinha sushi em lugar nenhum. Hoje, em todo lugar tem um. Todo mundo já comeu. Amigo japonês era um ou outro, aqui ou ali. Hoje, todo mundo tem um amigo japonês. E é muito interessante que sushi é um tema controverso. Uns amam e outros ainda não provaram. E tem os impostores, que dizem que é ruim. O fato, meus queridos, é que sushi é muito bom. E não tem como falar de sushi sem falar da cultura japonesa. Para comer aquele peixinho com arroz, tem os palitinhos,
tem um molho especial, tem todo um contexto ali, um ambiente, um chazinho que é servido antes, e é um tipo de comida que ela vai junto, leva aspectos da cultura daquele país. E duas perguntas que normalmente amantes de sushi e alguns curiosos fazem é: como que é o sushi lá do Japão? Porque aqui a gente sabe que é um sushi abrasileirado. O brasileiro é bom nisso, é igual o chinês. E uma outra pergunta muito interessante que alguns fazem é: quem será ou quem seria o melhor sushi man do mundo? O melhor sushi man do mundo, meus irmãos, se chama Jiro Ono. Ele é um senhor japonês de 90 anos, proprietário do Sukiyabashi Jiro, um restaurante japonês que é ranqueado com 3 estrelas no Guia Michelin. Para quem não sabe, o Guia Michelin é o ranking mais importante, é o mais bem conceituado entre os chefes e os gastrônomos. Seu restaurante fica em Tóquio, no Japão, e ele é considerado pelos seus contemporâneos e muitos críticos gastronômicos o maior sushi man vivo. E em sua cultura os consideram um artesão. O seu trabalho é transformar peixe em arte. E ele cobra por arte, não por peixe. Dizem que para comer no restaurante do Jiro, você gasta cerca de R$50 por minuto que você estiver sentado lá. E a refeição não dura muito tempo. Você fica lá no máximo 25 minutos. E ele fala para você que está encerrado o jantar para você ir embora. E o lugar em si não é um lugar muito diferente. É um lugar simples em um prédio comercial do Japão, igual outros sushis que a gente conhece. Mas as semelhanças acabam por aqui. No Sukiyabashi Jiro só tem 10 cadeiras. Em frente ao balcão, o Jiro fica por trás do balcão. E a comida, a relação com ela ali é quase espiritual. O ambiente não poderia ser mais austero, quase monástico. Alguns clientes se dizem intimidados em comer lá. Imagine um japonês de 90 anos com uma espada, uma katana, atrás do balcão, preparando o sushi para você, esperando você comer um para fazer o outro. Você vai comer muito rápido. É por isso que dura 20 minutos só. E aí alguns clientes preferem ir num restaurante de um dos seus filhos, por causa disso. Mas lá nesse restaurante, cada ingrediente é preparado de maneira individual e especial. O polvo, para adquirir a textura perfeita, é massageado por 40 minutos antes de ser cozido, para ser servido quentinho ainda e exalar todos os seus aromas. O camarão é cozido pouco antes de o cliente chegar. Os peixes são marinados, inclusive o atum, assim como se fazia no período Edo, que foi de 1603 a 1864. E nesse período ainda não tinham geladeiras para conservar o peixe. E o Jiro, aqui eu quero que vocês se atentem mais, ele é pai de 2 filhos, Yoshikazu e Takashi. E ambos são sushimens. O seu filho mais novo, chamado Takashi, tem o seu próprio restaurante já, que também é ranqueado com estrelas no Guia Michelin. Mas o seu filho mais velho ainda está com ele, debaixo da tutela do pai. E muitos perguntam por quê. Por que o mais novo saiu e abriu seu restaurante, e o mais velho, que está há mais tempo com o pai, foi mais bem treinado e preparado, ainda está com ele lá? A resposta, meus queridos, é que na cultura do Japão, é dever do filho mais velho substituir o pai e tocar o negócio da família. É quase como uma promessa a ser cumprida. Os seus 2 filhos trabalham com o pai desde jovens, e eles foram treinados em cada detalhe do negócio e do ofício de um sushiman, desde as tarefas mais simples, como a limpeza e o cuidado com o ambiente, a limpeza do local, a disciplina necessária, como as atividades mais complexas, como a escolha do peixe, o preparo dos sushis. Yoshikazu, o mais velho, ele deve dar continuidade ao legado do seu pai. E ele tem consciência dessa responsabilidade desde que começou o seu treinamento. Ele já está há cerca de 40 anos com o seu pai. E ele deve esperar o pai morrer para ele cumprir a sua missão, o seu propósito aqui. E hoje, meus queridos, a gente vai ver uma história um pouco parecida com essa. Nós veremos um menino que é tão esperado, que nasce e que traz esperança para muitos. Esse menino vem ao mundo e ele vem com um propósito. Mas para cumprir esse propósito, ele tem que treinar, tem que aprender a obedecer, tem que crescer.
para que cumpra a missão entregue pelo seu pai. Hoje, resumindo, nós veremos a alegria grata de Ana pela chegada do menino tão esperado, que esse menino deve crescer diante de Deus e dos homens, e que, assim como ele, nós devemos amar e estar na presença do seu pai. Nós veremos isso em 3 pontos. Primeiro ponto, nós veremos a gratidão de Ana ao ver o menino. Na sua Bíblia, note no verso 36 e 37, que Lucas está falando de uma mulher que até agora não tinha aparecido em nossa história. O que a gente viu nos últimos sermões e nos últimos domingos? Vimos que a profecia se cumpriu. Deus fez uma profecia, haveria de vir um menino, e esse menino chegou. Jesus foi submetido aos ritos judaicos, porque ele estava debaixo da lei. E vimos de forma bela e maravilhosa o pastor Emílio descrevendo semana passada a reação de Simeão ao ver o menino Jesus. Era impressionante que todo mundo que via Jesus fazia o quê? Música. Ver o menino Jesus dá vontade de cantar. E hoje nós veremos outra pessoa vendo Jesus e confirmando que a profecia foi cumprida. Essa serva chamada Ana. Quem é Ana? O texto nos diz que Ana era uma serva de Deus, e o nome dela é mencionado apenas em Lucas. Ele nos diz que ela é uma profetisa, ela não é a única do Novo Testamento. O livro de Atos vai citar outras profetisas, isso é um sinal do que está acontecendo aqui. Há revelação pactual, renovação do pacto, e com isso vem mais revelação. O menino Jesus nasceu, e há de vir mais revelação a respeito do propósito do Pai. O nome de Ana significa graça. É por isso que todo mundo chama Ana, né? Tem um monte de Ana por aí. E ela é uma viúva, e o texto nos diz que ela é da tribo de Assé, uma tribo pequena. Ela era uma mulher idosa, e provavelmente ela tinha 84 anos. Alguns têm dúvida com relação à idade de Ana. Alguns comentaristas acham que ela era viúva a 84 anos. Ou seja, ela teria mais de 100 anos. E outros acreditam que ela tem 84 anos. E eu estou junto desses. Mas o texto nos mostra 2 características dessa mulher que servia no templo. Primeiro, ela é uma mulher. Ela é uma mulher e ela servia no templo. E isso nos mostra a importância das mulheres no ministério de Jesus. Nós temos enfatizado muito isso nas últimas aulas da EBD, se você tem vindo aqui de manhã, e temos falado que as mulheres sempre foram e são importantes na Igreja de Cristo durante toda a história. Nenhum evangelista mais do que Lucas vai deixar isso claro para a gente. O Evangelho de Lucas é conhecido por alguns como o Evangelho das mulheres. Ana é uma mulher, Ana está servindo no templo. As mulheres são importantes para o Senhor, assim como nós homens. Nós somos servos do mesmo Senhor. As funções entre nós, homens e mulheres, podem ser diferentes, mas nós somos iguais diante do nosso Deus em valor e em dignidade. E nós, homens e mulheres, fomos feitos para juntos, de forma complementar, unindo os nossos dons, ajudar-nos mutuamente no serviço do nosso Senhor e buscar glorificá-lo. Ana era uma mulher, mas o texto diz que ela não era somente uma mulher servindo no templo. Ela era uma mulher idosa. Os mais velhos podem e devem se envolver nas atividades da igreja. E essa, eu acredito, não é a melhor forma, ou é a forma mais abençoada de alguém passar os últimos anos, louvando a Deus e proclamando a sua verdade. Ana aqui corresponde à descrição perfeita que Paulo faz em uma de suas cartas às verdadeiras viúvas. É uma mulher viúva e idosa no templo, servindo ao Senhor, dedicando a sua vida a Deus em jejuns e em orações. E talvez você seja mais velho, esteja aqui conosco e olhe para essa igreja cheia de jovens e pense que aqui não é lugar para você. Não faça isso e não pense assim, por favor. Os cabelos brancos dos idosos não são, para nós mais jovens, eu me incluo, motivos de inspiração. Não somente por causa da sua idade ou porque você é mais velho,
mas pelos muitos anos de batalha. Vocês têm guardado a fé por muito mais tempo do que nós, percorrido a carreira. E isso nos é motivo de inspiração. O corpo de Cristo, ele não pode ser jamais segmentado, seja por idade, por posição social, por etnia ou por qualquer aspecto social. Pelo contrário, esse corpo deve ser orgânico e ele deve, de forma única, demonstrar a beleza da diversidade do povo de Deus, onde jovens e velhos, ricos e pobres, negros, brancos, pardos, todos vivem juntamente como um corpo de irmãos, com um propósito: servir e adorar ao mesmo Senhor. Ana era uma mulher, e Ana era uma mulher idosa. Isso não a impedia de servir ao seu Deus, de se dedicar às coisas no templo. Isso é um exemplo para vocês, mulheres, e para os idosos também. Olhe para Ana e seja como ela. No verso 38, Lucas mostra que Ana, que estava no templo servindo, demonstra uma gratidão e uma alegria única em ver que a profecia do Messias, a esperança da redenção, chegou. Aqui no verso 38, note que o texto fala de santos que esperavam em Jerusalém. Pessoas que estavam ali esperando a redenção, que era esse menino. E também nos mostra que a forma de salvação, algo que tem sido ensinado aqui, do Antigo Testamento, é a mesma do Novo Testamento. Como que esses santos aqui desse tempo eram salvos? Pela graça, mediante a fé, assim como nós somos salvos. Eles esperavam e criam no Messias que viria. Nós esperamos e nós cremos no Messias que já veio e que virá, retornará para nos buscar. Ana, a gente leu hoje na Malaquias 3:1, a profecia do anjo do Senhor que viria e estaria no templo. E Ana aqui, junto com Simeão, confirma o cumprimento dessa profecia, é a segunda testemunha. Então, eram duas testemunhas que precisavam confirmar essa vinda, e os dois fazem isso. E pense, meu irmão, em Ana, essa mulher de 84 anos, já sofreu, viveu tanto, agora tem a oportunidade de ver o seu Senhor pessoalmente. O menino chegou e talvez, eu imagino, ela tenha o pegado no colo. Eu pegaria, e creio que você também. E tenha clamado do fundo do seu coração. Eu não sei o que ela falou, mas talvez ela tenha adorado a Deus e pensado: ó, meu santo, meu Senhor, meu poderoso Deus, o menino chegou. O menino está aqui no meu colo. Tudo aquilo era verdade. Todas as profecias que diziam desse Messias. E agora eu tenho a oportunidade de vê-lo em meus braços, em minhas mãos. O pastor Tim Keller usa um exemplo muito interessante, citando a escritora inglesa de romances policiais Dorothy Sayers. Muitos fãs das histórias policiais e de mistério escritas pela Dorothy Sayers afirmam que ela foi uma das primeiras mulheres a entrar na Universidade de Oxford. E o personagem principal de suas histórias se chamava Lord Peter Wimsey. Era um detetive, aristocrata, solteiro. Todavia, certa altura das histórias aparece uma nova personagem, chamada Harriet Vane. E essa mulher é descrita como uma das primeiras mulheres a se formar em Oxford e como autora de romances de mistério. Ela e esse Peter se apaixonam e se casam. E a pergunta que muitos fãs de Dorothy Sayers fazem é: quem era essa Harriet? Muitos acreditam que Dorothy Sayers examinou o mundo em que ela havia criado, apaixonou-se pelo seu herói solitário e colocou-se dentro da história para salvá-lo. É emocionante, mas nem de perto isso é tão emocionante ou espetacular quanto a realidade da encarnação. É como se Deus tivesse olhado para esse mundo que ele havia criado, tivesse visto a nossa perdição e sentido pena do seu povo. Então ele coloca a si mesmo dentro da história humana como um personagem principal. Quem? A segunda pessoa da Trindade. O Filho de Deus veio ao mundo como um homem, Jesus Cristo. E esse é o motivo da alegria de Ana.
Deus disse que viria nos salvar. E veio. Ele entrou em nossa história, o menino esperado chegou, e junto dele a redenção e a esperança. E a pergunta que eu faço a vocês é como vocês reagem a isso? Já virou algo normal para você? Você ouve que o menino chegou, que o menino veio, que o menino cresceu e que o menino voltará e reage como uma notícia qualquer? Fulano de tal nasceu? Ou você reage como Simeão, falando ao Senhor, ó Senhor, podes me levar? Ou você reage como Ana, a esperança da minha redenção chegou. Você reage com gratidão, meu irmão? Agora que o menino nasceu, lembre-se, meu querido, existe esperança para nós. O menino nasceu. Este era o nosso primeiro ponto. A profecia se cumpriu, o menino nasceu, a esperança da redenção chegou, e isso nos é motivo de gratidão. Mas essa é apenas uma parte da grande profecia. O menino não tinha apenas que chegar e nascer. Ele deveria viver, crescer, se desenvolver para cumprir a missão que lhe foi entregue pelo seu pai. Então, nós vamos para o segundo ponto. O menino era verdadeiramente homem e deveria crescer. Verso 40 da sua Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. O verso 52, de forma bem semelhante, terminando a segunda parte, diz que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça diante de Deus e dos homens. No verso 41, leia comigo. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. A lei aqui obrigava os homens judeus de sexo masculino, de idade madura, a ir a Jerusalém 3 vezes ao ano para assistir às 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não havia, meus irmãos, exigência de mulheres ou de crianças irem junto desses homens adultos. Mas Lucas nos diz que a família de Jesus ia toda junta a essas festas. José e Maria iam juntos e levavam o seu menino Jesus. E isso nos mostra e nos ajuda a entender a piedade dessa família. José e Maria nos são um exemplo de casal piedoso, que apesar das dificuldades, cumpriam a lei e iam a Jerusalém todos os anos. Entenda, meus queridos, a distância entre Jerusalém e Nazaré era considerável. A viagem era, sem dúvida, difícil e cansativa. E ausentar-se da sua casa por cerca de 10 ou 15 dias era uma despesa considerável. Mas o Senhor tinha mandado eles irem. E eles obedeciam ao seu Senhor, porque eles criam que isso era bom para ele. E é triste ver que hoje muitos casais e famílias deixam de vir à igreja e à casa do Senhor morando a 10 quilômetros daqui, 15. Às vezes você gasta no máximo meia hora, 40 minutos para estar aqui. Eles gastavam dias a pé para ir à casa do Senhor. E isso também mostra que José e Maria juntos serviam ao seu Deus. Eles faziam e buscavam fazer as coisas espirituais juntos um do outro. E essa deve ser a mesma atitude de todos os casais cristãos. Você que é casado e é cristão, e você que planeja se casar, entenda isso. Encorajem um ao outro a servir ao Senhor. Você é daquele tipo de cônjuge que desencoraja o outro a servir a Deus? Você, no lugar de Maria, está falando para José: José, não vai. É muito longe. Fica aqui comigo, adora a Deus comigo aqui na nossa casa. Ou você, sendo mulher, no lugar de Maria, falaria: ó, José, vamos juntos. Eu te ajudo a carregar o menino, Jesus. Vocês, casais, lembrem disso. Olhem para José e para Maria e estimulem um ao outro a servir o Senhor. Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, conversem com o outro sobre coisas espirituais. Busquem saber como está a vida espiritual um
do outro. E nessa viagem, de volta para casa, José e Maria, no verso 42 e 43 à frente, sentem falta do menino Jesus. E aí nós perguntamos, o que aconteceu aqui? O texto relata que eles terminam de cumprir os ritos judaicos, vão para lá e estão voltando para casa. E ao voltar para casa, eles olham e falam, opa, esquecemos alguma coisa lá. Alguma coisa, gente, eles esqueceram. Quem esqueceria o Filho de Deus? Jesus. E eles esqueceram, perguntam, cadê Jesus? E isso nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus tinha uma vida normal. Ele tinha uma vida normal, poderia estar com os amigos, poderia estar com os outros companheiros de Israel. Era uma forma normal e uma infância comum. Uma outra coisa, um outro fator, é que nessa caravana, as mulheres iam na frente com as crianças e os homens iam atrás com os jovens. E talvez José pode ter pensado, ele está lá na frente com Maria. E talvez Maria tenha pensado, ele está lá atrás com o José. E aí quando eles se encontram, opa, ele não está com você? Não está comigo também. Então cadê? Outro fator que pode ter contribuído para eles terem esquecido Jesus lá é que na época da Páscoa, Jerusalém ficava cerca de 6 vezes mais cheia de pessoas do que o normal. Era uma confusão. E isso certamente pode ter contribuído para eles perderem esse menino. E após 3 dias procurando ele, que eles passaram ali, eles não acharam e vão encontrar ele aonde? No templo. E aonde mais o Filho de Deus haveria de estar? Jesus está na casa do Pai. Por quê? Porque ele ama esse lugar. E é importante, meus irmãos, a gente entender que Jesus aqui não está sendo insubmisso. Jesus não está quebrando o 5º mandamento e pecando. Nós sabemos que nele não havia pecado. O que vemos aqui é o início de uma tensão que ficará mais visível para nós ao longo do estudo desse livro, entre as duas naturezas de Cristo. Ele deveria servir os seus pais e honrá-los, mas ele tinha um pai eterno e deveria servi-lo também. Mas guarda essa ideia que a gente vai voltar para ela lá na frente. O que eu quero que vocês atentem agora é aonde Cristo ficou. Ele estava na casa do Pai, ele não estava em qualquer lugar. O menino não ficou lá em Jerusalém jogando bola com os amigos. Não era uma criança perdida lá, brincando de pique-esconde, sendo insubmisso aos seus pais e provocando eles. Ele estava na casa do Pai, aprendendo mais de Deus. E ele chega a deixar os seus pais preocupados por isso, para ficar na casa do Pai. E uma pergunta que muitos fazem hoje é, como que nós fazemos os nossos jovens serem desse jeito? As nossas crianças e os nossos meninos quererem ficar na casa de Deus? De tal forma de, não, pai, vai embora, me deixa aqui. Eu quero ficar aqui, aprendendo mais do Senhor. A resposta é simples, meus irmãos. O que atrai e atrairá esses jovens é a mesma coisa que atraiu o Senhor Jesus. A presença do Pai e a lei dele, a sua palavra. Não precisa pôr música, dança, show, festa e todas essas estratégias, estripulias para tentar atrair os jovens. Esses são métodos carnais que atrairão jovens carnais. Não era assim com o Senhor, que aos 12 anos era atraído por outra coisa. A palavra do seu Pai e a presença dele. Mas Lucas continua o seu relato, nos mostrando que após o nascimento, o menino Jesus crescia e se desenvolvia como um homem. Ele nos mostra aqui a verdadeira humanidade de Cristo e a necessidade que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele se aperfeiçoe para o cumprimento do seu propósito. Como eu disse, o menino não apenas nasceu e entrou na história, ele entrou como um ser humano. E é muito importante que nós entendamos isso. Jesus tinha corpo físico, ele tinha uma alma racional, ele era de carne e sangue, ele era semelhante a nós em todas as coisas, menos em uma, no pecado. Ele era o filho do homem que cresceu como uma criança, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele ficou angustiado, ele se entristeceu, ele ficou furioso, ele sofreu e ele morreu.
assim como nós. Ele era verdadeiramente humano. Mas aí a gente pergunta, mas por que ele tinha que ser humano? Por que Deus não mandou o Miguel acabar com tudo logo e fazia de novo? Por que Deus não mandou Jesus como Deus? Simplesmente, por que ele tinha que ser homem? Essa é uma pergunta que muitos fazem, que às vezes a gente não entende. E tem muitos motivos que a Bíblia nos dá porque ele deveria necessariamente ser homem. Uma delas era que Jesus Cristo precisava ser homem para possibilitar uma obediência representativa. Um homem deveria vir e cumprir aquilo que Adão não cumpriu em nosso lugar. O pacto que Adão quebrou deveria ser cumprido. E Jesus tinha que ser homem para ele cumprir esse pacto como um homem. Ele deveria também ser homem para ser um sacrifício substitutivo, para pagar o preço em nosso lugar. Não seria justo se Deus tivesse pagado o preço. Deveria ser um homem pagando o preço por outros homens pecadores. Um outro motivo é que ele deveria ser homem para ser o único mediador entre Deus e o homem. Esse é o motivo porque ele deveria ser Deus e homem. Ele deveria se relacionar e comunicar essas duas pessoas. Ele também deveria ser homem para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Ele também deveria ser homem para ser o nosso exemplo e nosso padrão de vida. Quem você imitaria? Quem você olharia como exemplo para imitar e copiar ao se fazer a pergunta: o que é ser humano? Agora você tem um exemplo. Jesus Cristo. Ele também deveria ser homem para ser o nosso padrão de corpo redimido. Ele ressuscitou após sua morte em um corpo glorificado. E esse é o corpo que nós teremos um dia. E ele, meus irmãos, deveria ser homem para compadecer-se de nós como um sumo sacerdote. Porque ele viveu como um homem, ele é capaz de compadecer-se mais plenamente de nós em nossas experiências. Ou apenas, resumindo tudo isso, como diz um autor cristão, o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Era por isso que Jesus Cristo deveria ser homem. Mas ele não era só homem. Como humano, Lucas nos diz que o menino crescia. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. E esse relato do crescimento de Jesus nos ensina pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, é um exemplo para todos os seres humanos. Todos nós devemos crescer como Jesus crescia. E isso envolve todas as dimensões do seu ser. Tudo o que você é. Isso quebra toda aquela divisão que muitos fazem entre, eu tenho que crescer espiritualmente e não intelectualmente. Outros dizem, eu tenho que crescer intelectualmente, mas não fisicamente. Muitos ficam fazendo essas divisões. E Jesus nos mostra que você deve crescer como um todo, como um ser humano. E isso envolve todo o seu ser. Imaginação, criatividade, emoções, intelecto, o seu corpo, a sua saúde. Você, como ser humano, deve crescer em todas essas áreas. Você deve crescer espiritualmente, existencialmente, socialmente. E o texto nos diz que tudo isso ainda diante de Deus e dos homens. Crescer de forma diferente a essa é crescer de uma forma reducionista. É como se você fosse uma criança e durante os seus 20 anos crescesse só um braço seu. Quando você olhar para esse homem depois de 20 anos, você vai falar o quê? Tem alguma coisa errada. Assim são as pessoas que crescem de forma reducionista. É como uma anomalia, você só estuda e só cresce intelectualmente. E muitos ficam secos e insensíveis. Você só cresce emocionalmente e não intelectualmente. E aí ficam sensíveis demais. Você tem que crescer em todas as áreas. Outra coisa que esse crescimento nos ensina, olhe para o texto e veja o que Jesus está fazendo aqui quando seus pais encontram ele. Olha lá o verso 46. 3 dias depois, eles o acharam no templo, assentado com quem? Com os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que Jesus está fazendo? Jesus está debatendo teologia. É isso que ele está fazendo.
Ele está debatendo teologia com os doutores. Isso nos mostra que, dentro dos limites adequados, a discussão sabiamente dirigida promove o conhecimento. Dentro dos padrões normais e santos. É claro, isso promove o conhecimento e é bom. Jesus estava fazendo isso. Um outro exemplo, uma outra forma que esse crescimento de Jesus nos ensina é um ensinamento para os nossos jovens. Infelizmente, muitos jovens hoje têm absorvido um ensinamento cultural de que é feio e é ruim começar por baixo e crescer e se desenvolver. Eles querem começar por cima. Eu sou da área de gestão de pessoas e isso é muito comum. Muitos jovens que não aceitam ser submissos, não aceitam ter de obedecer, entrar na empresa e ter um chefe, ter que obedecer. Eles já querem entrar como chefe e se sentem envergonhados de ter de começar pequeno e ir crescendo. Meu jovem, entenda, não há vergonha nisso. Pelo contrário, é belo você começar pequeno e ir crescendo aos poucos, e aprendendo, e estudando, e se aperfeiçoando, e crescendo em todas as áreas. E Jesus é o exemplo disso. Ele era Deus e ele se fez pequeno. Entrou nesse mundo como um neném. E o que ele teve que fazer? Ele teve que crescer e aprender a obedecer. E isso em todas as áreas. Um exemplo muito comum dessa beleza do crescimento são os casais. Pode procurar por aí. As histórias mais belas de casais são aqueles casais que começaram pequenos. E juntos foram crescendo, juntos foram trabalhando, juntos foram construindo uma família, até que se tornassem adultos, maduros, e aí parasse para pensar nisso e vissem toda a história que já passou. Aí que graça teria? Você já começa velho, rico, com a mulher e pronto. Acabou. Morre. É muito comum nós vermos em empresas familiares esse caso bem parecido com o giro. Filhos que entram nas empresas para trabalhar lá, a empresa dos seus pais ou dos seus avós. E normalmente nessas empresas nós vemos duas situações, dois tipos de casos que podem acontecer. Em um dos casos, os filhos já entram na empresa em posições de alto nível devido ao seu status de ser filho ou neto do dono. E normalmente, meus irmãos, nesses casos não dá certo. Os funcionários têm grande dificuldade em respeitar e ter uma boa consideração pela liderança futura desses filhos e netos que entram lá. E sabe por quê? Porque eles dizem, esse não é um de nós. Ele não entende o que a gente passa aqui. Ele não sabe o que é ser um funcionário dessa empresa e começar crescendo. Ele já começou por cima. Ele já entrou nessa empresa como diretor e quer sair mandando na gente. É claro que tem suas exceções, mas normalmente os funcionários têm dificuldade de respeitar isso. Mas em outros casos, alguns filhos e netos entram na empresa em cargos simples e de baixo nível hierárquico, mesmo tendo os status deles. Eles começam por baixo como todos os outros e se submetem ao processo de aprendizado, crescendo de forma mais lenta e se desenvolvendo. Tem alguns donos de empresas, esses avós, que proíbem os seus filhos ou netos de trabalharem na empresa. Por causa desses primeiros casos. Muitos filhos não querem entrar e começar por baixo. E normalmente, quando os filhos estão nesse segundo caso, quando eles chegam lá na frente e assumem posições de alto nível, a reação é totalmente diferente. Porque esses funcionários olham para esses líderes e falam, ele é um de nós. Ele conhece essa empresa de baixo para cima. E da mesma forma, meus irmãos, a infância normal de Jesus o submeteu a um processo de crescimento, que revela o porquê que a Bíblia vira e fala para a gente que ele está apto a simpatizar conosco até em nossa fraqueza. Ele veio e desde neném ele teve que viver como um ser humano. Então quando a Bíblia falar que Jesus te entende, não duvide. Ele é um de nós. Ele começou de baixo para cima e ele teve de crescer. E assim como ele, todos nós devemos crescer. Nenhum crente foi chamado para ser criança para sempre.
Jesus tinha que crescer porque ele tinha um propósito. E nós temos que crescer porque nós também temos um propósito. Não é o mesmo que o dele. Graças a Deus, não temos que morrer na cruz, porque ele já morreu. Mas nós temos o propósito de glorificar o nosso Deus e viver essa vida sendo sal e luz, indo por esse mundo e proclamando a verdade do Senhor. E para cumprir esse propósito, meu querido, você tem que crescer. E eu pergunto para você, qual que tem sido a sua experiência? Quando você olha para trás, para um ano atrás, para 2, para 5, para 10, você vê alguma diferença? Você conhece mais o seu Senhor? Você vive de uma forma mais agradável a Ele? Ou não? Você olha para trás e vê a mesma coisa há 20 anos. Não seja, meu querido, igual aquele servo que pegou o seu talento e escondeu. Não seja aquela árvore que não dá fruto. Mas, pelo contrário, se dedique e busque crescer servindo ao seu Senhor para glorificá-lo. Os seus irmãos estão aqui para te ajudar. Esse era o nosso segundo ponto. Jesus veio como homem, ele teve que viver, ele teve de crescer, e ele era verdadeiramente humano. Mas ele não era só humano. Ele era uma criança especial, e ele, desde os 12 anos, já tinha consciência disso. Daí então a gente vai para o nosso terceiro ponto. Jesus tinha uma relação de intimidade especial com o seu Pai. José e Maria que chegam ao templo e eles veem seu pequeno filho envolvido com os doutores, perguntando, debatendo e respondendo. E isso, Lucas nos fala, deixa todo mundo maravilhado. Esse menino é um gênio. O menino tem 12 anos e está interrogando doutores, fariseus, mestres da lei. E o texto também nos diz que José e Maria ficaram maravilhados ao ver o seu filho fazendo aquelas coisas. Como o pastor Emílio falou semana passada, qual é o pai que não gosta de ver o seu filho fazendo coisas boas? E ver os outros falando coisas boas de seus filhos? E aí quando eles chegam e eles veem o seu menino lá, eles fazem uma pergunta típica de pai e de mãe. Filho. O texto nos fala que eles estavam um pouco irritados, né? A palavra aqui. Por que você fez isso com a gente? Pai, imagina se o seu filho fica no lugar. Você está viajando, aí você vai embora e o seu filho fica lá. E aí você tem que voltar. 3 dias procurando. E aí você chega, e você como José e Maria é um pecador, e vê ele lá e pergunta por que você fez isso com a gente? O seu pai e eu estávamos te procurando. E a resposta de Jesus, meus irmãos, é espetacular. Ela já demonstra muito da sabedoria subversiva que ele demonstraria cerca de 2 décadas depois, em sua vida adulta. E o que Jesus responde para eles? Maria pergunta, filho, por que você fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E Jesus lhes responde, por que vocês estão me procurando? Aonde é que eu haveria de estar? Eu estava aqui, na casa do meu pai. E aqui, como a gente vai ver lá no capítulo 8 de Lucas, Jesus coloca as expectativas naturais da lealdade familiar em contraste com o compromisso importante de serviço a Deus. E ele vai demandar essas mesmas coisas de nós. A gente vai ver isso melhor lá na frente. Mas outra coisa que essa resposta nos mostra é que Jesus já está consciente de que ele não é somente filho deles. Qual é a palavra que Maria usa? O seu pai estava te procurando. E qual é a palavra que Jesus usa para responder? Mas eu estou na casa do meu pai. Como assim? Então as primeiras palavras registradas do Messias, que são essas, já são um reconhecimento do seu relacionamento sem igual com Deus e da sua necessidade de estar na casa do seu pai. Volta lá no exemplo da nossa empresa familiar. Mesmo que os filhos entrem na empresa com posições mais simples, que normalmente são os casos que dão certo, e eles têm uma trajetória de crescimento
como os filhos do Giro tiveram, eles sempre terão a consciência de que são os herdeiros daquele negócio e de que um dia eles vão ser os donos. Eu posso ser filho e eu posso ter entrado aqui por baixo, mas um dia eu vou ser dono disso aqui. Eu vou herdar aquilo que é do meu pai, a não ser que ele me deserde. Mas eu estou começando aqui por baixo, direitinho. Um dia eu vou herdar. Portanto, nesses casos, os pais sempre têm expectativas maiores e investem mais em seus herdeiros do que nos outros empregados. Da mesma forma, meus irmãos, enquanto Jesus viveu uma infância normal, ele foi responsável e consciente de uma forma que os seus amigos nunca foram. Ele viveu no meio de nós, consciente de que os pequenos pecados que ele viu em torno dele cairiam um dia sobre os seus ombros. Pensem nisso. O adolescente Jesus brincando com os seus amigos e vendo eles pecar, e sabendo que um dia a culpa e a ira de Deus por aqueles pecados cairiam sobre o ombro dele. E se ele virasse para os amigos e falasse, não faça isso, um dia eu vou beber o cálice. Ninguém ia entender. Mas ele já tinha essa consciência. Assim como o filho do Giro, o Yoshikazu, o filho mais velho dele. Ele sabe que um dia ele vai ter que substituir o seu lendário pai lá no Japão. E ele vive ali dentro e trabalha como os outros. Mas ele sabe que a sua responsabilidade futura é muito maior do que a dos outros funcionários. É como se Jesus estivesse nessa empresa chamada humanidade e ele estivesse trabalhando lá na sala de correspondência ou no RH, tendo consciência de que o prédio é dele, de que ele construiu aquilo, tijolo por tijolo, e de que um dia ele vai herdar tudo aquilo. Mas ele, meus irmãos, o nosso Senhor veio sabendo que ele ia ser rejeitado, esmagado, enterrado, e depois ele ressuscitaria mesmo antes de receber a sua herança futura. E eu pergunto para vocês, qual é o pai que não teria orgulho de um filho assim? Qual é o pai que não contrataria? Não lhe confiaria toda a sua herança? Ele deixou de estar lá em cima para vir, viver e trabalhar com seus irmãos aqui embaixo. Ele se identificou conosco e entendeu exatamente tudo o que a gente passa por aqui. Sofreu como nós, cresceu como nós, comeu a nossa comida, nos deu de comer quando a gente não tinha, bebeu o que bebemos e matou a nossa sede. E esse nosso irmão, meus queridos, foi demitido em nosso lugar para que todos nós não fôssemos jogados na rua. Mas lembre-se que ele voltou e um dia ele voltará de novo. E é nele que descansa a nossa esperança. Quando Jesus aqui responde aos seus pais, Lucas nos informa, olha lá, versos 50 e 51. Ele responde aos seus pais com essa resposta, e como que os seus pais respondem? Verso 50. Eles não entendem. Jesus responde isso e eles devem ter olhado para ele e falado, como assim? Mas seu pai... E é impressionante, por quê? Porque anjos tinham falado isso para Maria, que ele era o filho de Deus, que viria. Simeão, Ana, todo mundo tem cantado e feito música, e mesmo assim os seus pais não entendem o que ele estava falando. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente não percebe que as pessoas do nosso lado estão crescendo, estão se desenvolvendo, e nós esquecemos também aquilo que Deus nos falou. Você vem aqui no domingo e Deus fala para você, não se preocupe, eu estou cuidando de tudo. E amanhã chega no seu trabalho e você faz o quê? Meu Deus, tem um monte de coisa para eu fazer, eu não vou dar conta, vai acabar o mundo. Se desespera e fica ansioso. Mas e aquilo que Deus falou ontem para você? Não se preocupa, eu estou cuidando de tudo. A minha palavra é verdade, ela vai se cumprir. E rapidinho a gente esquece. Mas também Lucas nos diz a reação de Maria a estas coisas. Eles não entendem, mas mesmo sem entender, Maria faz o quê? Guardava estas coisas
no seu coração. Tente se colocar no lugar de Maria. É muita informação para uma mãe. Lembre de tudo que essa mulher ouviu nos últimos relatos de Lucas. Seu filho ia nascer do Espírito Santo. A chegada dele deixa as pessoas prontas para a morte. Ele está destinado para a ruína e também para a glória. Ele será alvo de contradição. Uma espada vai transpassar sua alma. E aí os pensamentos das pessoas vão se manifestar. Ele é a esperança da redenção de Jerusalém. E aí você vê ele debatendo com os doutores e ele diz para o seu pai que já estava na casa do pai. Então tente se pôr no lugar de Maria. Como que você ia reagir ouvindo outras pessoas falando isso do seu menino e do seu filho? Não são coisas fáceis de uma mãe ouvir. Mas o texto nos fala simplesmente que Maria guardava estas coisas no seu coração, mesmo sem entender. E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não entende aquilo que está acontecendo, mas a gente guarda no coração, confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor foi que falou para ela que aquele era o Messias que viria e deveria de vir, e essas coisas deveriam de acontecer. Lucas também aqui mantém uma tensão, que é o que eu já citei, entre o ordinário e o extraordinário. Aqui o conflito entre as duas naturezas de Cristo fica bem claro. Ele é Deus e ele é homem. Ele deve ir com seus pais, mas ele está na casa do Pai. E, mesmo sem os seus pais entenderem, Jesus faz o quê? Verso 51. Ele desce com eles para Nazaré e ele lhes era submisso. Então, Jesus obedece os pais prontamente. Isso demonstra o quê? Novamente, a humanidade dele. Ele está também sob a lei. E ele deve honrar o teu pai e a tua mãe. Como a gente leu hoje lá no texto de Hebreus, o que o texto nos disse? Que embora ele, sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E talvez você seja um jovem e está aqui hoje, adolescente ou uma criança de 12 anos, como era Jesus, e pense, mas se fossem os meus pais ali, eu duvido que Jesus obedeceria. Se fosse meu pai e a minha mãe lá falando com ele, quando tivesse me visto 3 dias depois de eu ter desaparecido, eu duvido que ele ia voltar quietinho para casa, submisso. E não esqueça, meu jovem, esse pensamento é falho. Sabe por quê? Porque Jesus era Deus. E ele teve de se diminuir para virar um homem. E sendo Deus, ele obedeceu aos seus pais. E os seus pais eram pecadores. Então ele era Deus, sem pecado, e mesmo assim ele obedecia os seus pais. Sabe por quê? Porque ele sabia que isso era bom. Isso era bom para ele. Isso agradava ao seu Deus. Então lembre-se, quando for difícil de obedecer o papai, a mamãe, lembre-se que Jesus obedeceu. E lembre-se que você não é Deus como ele. E que você não é santo como ele. E ele, sendo o que foi, obedeceu. Quanto mais nós, sendo o que somos, devemos obedecer. Isso também ensina algumas coisas para os pais. Será que nós somos bondosos ao adotar o pensamento dos pedagogos modernos e achar que ensinar obediência para os nossos filhos não é algo bom? Não. Isso é errado. É importante a gente entender que ensinar obediência para os nossos filhos é algo bom. Não importa o que esses pedagogos estão falando. Foi bom para Jesus e é bom para os seus filhos. Ele teve de obedecer e aprender. E os seus filhos também. Lembre-se disso. E este menino, meus irmãos, sabe como é bom obedecer o pai. Porque ele conhece o seu pai. Ele sabe quem o pai é. Ele conhece a casa do pai como nenhum outro. Cada detalhe, cada pessoa, cada trabalhador, cada irmão. Ele sabe que não há nada melhor que a casa e que a presença do seu pai. E não apenas isso. Ele é o único que sabe o caminho para lá. Sabe por quê? Porque ele é o caminho. E esta
não é uma casa qualquer, é uma casa amorosa, acolhedora, onde todos que entram se fartam com o pão da vida e descansam junto dele, do Redentor, que é quem nos leva para lá e é o nosso caminho. Nessa casa, todo mundo senta junto, de forma acolhedora, e se prepara, sabe para quê? Para o banquete. O banquete que todos nós um dia teremos juntos. E sabe o que você precisa para estar lá? Aceita o convite desse menino aqui, ó. Vem para a casa do meu pai. Se arrependa dos seus pecados e creia em mim. Eu vim e eu vivi como vocês. E eu conheço a casa do meu pai. Eu sei o caminho até lá e eu vou te levar. Venha comigo. Aceite, meu irmão, o convite do Senhor. E note, meus queridos, que esse evento narrado por Lucas, ele nos descreve tanto acontecimentos passados, que estão se concretizando, quais? A profecia se cumpriu, o menino chegou, mas também ele aponta para alguns eventos futuros. Aqui nós vemos o menino conversando com doutores judeus. E cerca de 2 décadas à frente, nós veríamos esses doutores judeus agindo de uma forma muito diferente. Não seria mais um menino questionando eles, mas seria um homem os desafiando. E eles não deixariam mais esse menino ir para casa com seus pais. Mas eles pegariam esse menino, espancariam esse menino e colocariam ele, que agora era um homem, numa cruz. Os seus pais de novo o perderiam. E dessa vez eles não teriam dúvida do que tinha acontecido com ele. Mataram meu menino e colocaram ele numa cruz. E eles voltariam para procurar o menino e novamente ele ia estar desaparecido. Seu corpo ia ter sumido. E 3 dias depois, eles não achariam ele no templo, discutindo com os doutores judeus, mas agora o veriam ressurreto, glorificado, em estado de glória, com poder e reinando. E dessa vez o menino Jesus lhes deixaria uma mensagem. E alguns entenderiam. Que mensagem era essa? Eu sou o rei. Eu sou o filho de Deus. Vão todos vocês, meus irmãos, vão pelo mundo e chamem os outros. Chamem os outros para a casa do Pai, pois eu estarei esperando vocês lá. A promessa, meus irmãos, se cumpriu. E essa promessa permanece. E ela se cumprirá um dia. Seja como Ana, que creu na esperança da redenção. E um dia, quem sabe, você veja o menino, um homem glorificado em tua frente e possa, do fundo do seu coração, clamar e adorar. Ó meu Deus, a promessa se cumpriu. E a história de Giro e os seus filhos tem algumas semelhanças com o relato de Lucas sobre Jesus. Mas existem diferenças fundamentais. Um dos filhos de Giro, quando ele era criança, ao ver seu pai um domingo em casa, disse para sua mãe: tem um estranho aqui. A vida do Giro, a sua cultura, o seu trabalho, a sua personalidade o afastou dos seus filhos, mas de forma bem distinta. Jesus e o seu pai têm uma intimidade única. Seu pai nunca o deixou e nem ele deixou o pai. O pai ama o filho e o filho se deleita no pai. Mais uma vez, meus irmãos, eles tiveram que se separar. O filho teve de ser abandonado pelo pai e teve de clamar a plenos pulmões, pendurado numa cruz: Pai, por que você me abandonaste? Sabe por quê? Por vocês. O Filho de Deus, meus irmãos, teve de sair de casa para que vocês pudessem entrar. Então lembre-se, o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu Filho Jesus.
Ele que veio e se compadeceu de nós, se tornou homem como nós. Começou como um menino e cresceu e se desenvolveu e aprendeu e teve de obedecer, até o dia em que homem maduro, meu Senhor, foi pendurado numa cruz e morreu, Pai, em nosso lugar. Coloca, Deus, em nosso coração uma gratidão tal como a de Ana e um desejo de clamar e cantar como o de Simeão, dizendo ao nosso Senhor, podes me levar? Senhor Deus, abençoa-nos nessa noite e nesse dia. No nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos a Ti, meu Pai. Amém.